Salve, meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha ao vivo aqui no canal do YouTube do Direção Concursos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dos nossos encontros em Direito Penal e Processo Penal. Aos que ainda não me conhecem, permitam-me me apresentar. Eu sou o professor Leonardo Arpini e sou um dos responsáveis pela área penal aqui na casa. E hoje, meus queridos, eu estou aqui para corrigir com vocês a nossa prova lá do ano de 2022 do concurso do TCU de auditor de controle externo para o TCU, que foi aplicada no ano de 2022. Eu lembro, meus queridos, que nós tivemos a preparação aqui no Direção, e eu lembro que foi uma prova muito peculiar. Foi uma prova com um nível elevadíssimo de cobrança, pelo menos na parte que me toca, né? O sistema normativo anticorrupção. Foi assim umas questões que me surpreenderam mesmo. Vocês vão ver, eu lembro muito bem dessa prova. Enunciados muito longos, assim, enunciados exaustivos, que levam vocês até o cansaço, tentam ganhar de vocês no cansaço. Eu sei que é muito difícil, é complicado. E aqui eu vou corrigir essa prova com vocês, é claro, e vou tentar dar algumas informações necessárias para vocês em relação ao que foi cobrado nesse conteúdo, tá? Porque aqui nós tivemos basicamente cobrança envolvendo a lei dos crimes de lavagem de dinheiro, né? A lei de lavagem ou de branqueamento de valores, que é a lei 9.613, e nós tivemos também dentro do sistema aí anticorrupção a lei 12.846 de 2013, que é a lei anticorrupção, né, que trata dos atos de corrupção praticados por pessoas jurídicas no âmbito da administração pública, tá? Eu peço perdão para vocês caso esteja saindo aí o barulho ao fundo de aviões passando por aqui, é porque eu estou localizado ao lado da base aérea aqui, então tem muito avião da FAB que voa aqui próximo à residência que eu tô, tá? Então talvez no fundo vai sair um pouco dos aviões, ó. Vocês vão escutar. Caça da Força Aérea. Então, eu vou colocar o material na tela, tá? Pra gente corrigir. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, por favor, vocês já sabem, tá? Não hesitem, me procurem no meu Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer eu vou fazer questão de auxiliá-los na caminhada, beleza? Então vem comigo pra cá, vamos dar início então ao nosso encontro. Vamos falar um pouco sobre as nossas questões. Primeira delas, ó. A questão número 46, ela diz assim, ó. A tipicidade da lavagem de dinheiro é composta por elementos objetivos e subjetivos. Aqui a FGV, ela faz aquela grande elucubração, né? Eu tenho essa crítica à banca, né, gente? Porque eu acho que, assim, ela tenta matar vocês no cansaço, né? A pessoa que estuda para um cargo dessa magnitude, ela tem plena noção que o crime de lavagem de dinheiro, ele tem os seus elementos objetivos e subjetivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para praticar o crime de lavagem de dinheiro precisa ter dolo ou culpa. Ou seja, o elemento subjetivo do tipo penal. A parte objetiva é a subsunção que nós estamos falando. É a tipicidade, ou seja, é o encaixe da conduta no mundo da vida aquilo que está previsto na norma penal. Então isso é óbvio, é chover no molhado, sabe? Eu acho completamente desnecessário certas coisas em relação a esse tipo de enunciado da banca FGV, justamente para tentar matar vocês no cansaço, sabe? Isso é completamente desnecessário. Mas enfim, é o que nós temos para hoje. Lembro dessa prova, como eu falei para vocês na correção há anos atrás. Mas vamos lá, eu vou botar na tela novamente aqui para a gente continuar. Ó. Então, e o elemento subjetivo nuclear do crime em questão, no Brasil, se limita ao dolo, ou seja, não há modalidade culposa para a lavagem de dinheiro. Apenas o comportamento doloso é objeto de repreensão, caracterizado como aquele no qual a gente tem a ciência da existência de elementos típicos e vontade de agir naquele sentido. Gente, dolo é a consciência e vontade dirigida a uma finalidade. Ponto final. Esse é o dolo direto. E o dolo eventual é quando o agente assume o risco de produzir. Aqui é muita encebação aí, muita informação desnecessária para explicar uma coisa muito simples, tá? Volta comigo para cá, ó. É comum a referência em documentos internacionais a possibilidade de comprovação do dolo por elementos objetivos, quando eu estou tratando especificamente da teoria da cegueira deliberada, tá? Questão ainda mais complexa é o grau de consciência exigido do agente sobre a procedência dos bens. Sobre o tema, é correto afirmar que... Gente, isso aqui ó, tá falando especificamente sobre a teoria da cegueira deliberada. Ou seja, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. O direito, ele é muito... Deixa eu ver se tá fechado aqui. O direito, ele é muito interpretativo, né? E aí nós podemos analisar algumas questões jurídicas basicamente com aquilo que ela nos propõe a respeito da sua nomenclatura. O que eu estou querendo dizer? Teoria da cegueira deliberada. O que isso quer dizer, gente? Vamos pensar só na palavra, não vamos nem pensar em dolo. Vamos pensar o que é cegueira deliberada. Gente, cegueira deliberada é quando o indivíduo se coloca em uma situação deliberadamente onde ele não quer enxergar a prática daquele crime no qual está ocorrendo. Isso é a teoria da cegueira deliberada em resumo.
Eu não vou ficar aqui fazendo uma elucubração gigantesca para vocês, porque é tema para vocês pesquisarem, se vocês quiserem, etc. Ou quando nós tivermos o projeto, para eu tratar especificamente com vocês, porque agora eu estou só corrigindo. Mas a teoria da sequeira deliberada é isso, é quando você está em estado de ignorância propositadamente, tá? Volta aqui, ó. Então, a intencionalidade do agente em se colocar deliberadamente em situação de ignorância não afasta o erro de tipo, impossibilitando o reconhecimento do dolo. Muito pelo contrário, é claro que sim. Letra B. A cegueira deliberada, equiparada ao dolo eventual, exige que o agente crie consciente e voluntariamente barreiras ao seu conhecimento, com a intenção expressa de deixar de tomar contato com a atividade ilícita, caso ela ocorra. Gente, nosso gabarito aqui, ó, sem sombra de dúvida, é a letra B. Vamos ver o restante. A cegueira deliberada no Brasil não substitui apenas o dolo, mas abarca também a culpa consciente, negativo, a depender dos elementos concretos verificados. A culpa consciente, gente, é quando o agente tem pleno conhecimento da situação e ele, acreditando levianamente nas suas habilidades, acredita ser capaz de evitar o resultado, tá? Não confundir culpa consciente com dolo eventual. Letra B. A desídia ou a negligência na criação de mecanismos de controle de atos de lavagem de dinheiro é suficiente a caracterização do dolo eventual, não se confundindo com a chamada de cegueira imprudente. Não, também não. A desídia ou a negligência na criação de mecanismos de controle de atos de lavagem é suficiente? Não, gente. Necessita a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal. Tá? Letra E. O agente deve representar que a criação de barreiras de conhecimento facilitará a prática de atos infracionais com ou sem a sua consciência. Com ou sem a sua ciência. Também não. Tá? O nosso gabarito para a questão de número 46 é a letra B, especificamente sobre a teoria da cegueira deliberada. Tá? Vamos para a questão 47. Ó. A reparação do dano causado pelo delito é finalidade, ainda que secundária, da tutela penal condenatória. Sim. Assim sendo, o sistema processual penal necessita de medidas cautelares que assegurem tal resultado. Sequestro, arresto e hipoteca legal de bens. Tá? Vamos ver. Nas hipóteses em que o tempo necessário para a prolação do provimento condenatório permita que a situação patrimonial do investigado ou do acusado se altere, gerando o risco de que, quando do provimento final, tal finalidade seja frustrada pela demora processual. Ademais, dentre os efeitos civis da condenação penal, aquele que provavelmente terá nas medidas cautelares um meio mais eficaz em sua asseguração será a perda do produto ou proveito do crime, para a reparação do dano causado pela infração penal. O produto do crime, meus queridos, tá? O proveito do crime e o produto do crime é tudo aquilo que se obtém diretamente e, consequentemente, com a venda dos bens lavados, tá? Ou seja, uma coisa é o proveito econômico do crime, ou seja, o produto do crime é aquilo que eu ganho imediatamente e o proveito é aquilo que eu retiro com a prática ilícita, tá? Por exemplo, na lavagem de dinheiro. Vamos lá. Assim, ainda assim, algumas distinções são necessárias. Sobre o tema, é correto afirmar que, letra A, o lucro ou ganho aparentemente ilícito, já inserido na economia formal, consistirá no proveito do crime antecedente. Negativo. Tá? Negativo. Não é o proveito do crime antecedente. O lucro ou ganho aparentemente ilícito, já inserido, aparência de ilicitude, não consiste no proveito do crime antecedente. Tá? O produto da lavagem será algo obtido a partir do produto do crime antecedente, quando já encerrada a atividade de reciclagem. Não precisa estar encerrada a atividade de reciclagem. Letra C. O proveito da lavagem será algo obtido a partir do produto da lavagem, mesmo que ainda não encerrada a atividade de reciclagem. Também não. O produto do crime antecedente será algo obtido a partir do produto da lavagem, mesmo que ainda não encerrada a atividade de reciclagem. Também não. Vamos ver a letra I. Ó. Tanto o produto quanto o proveito da infração penal antecedente poderão ser objetos do crime de lavagem, com certeza, uma vez inserido nas operações de branqueamento, ou seja, tornar lícito tudo aquilo que era ilícito, seja produto ou proveito do crime. A mais completa aqui, sem sombra de dúvida, é a letra E. Beleza? Vamos avançar então, ó. Questão 48. Diferentemente de outros tratados multilaterais internacionais relacionados ao crime de corrupção, tais como a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais de 97, a Convenção da OCDE e da Convenção Interamericana contra a Corrupção de 1996, a Convenção da OEA, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção de Mérida, prevê pela primeira vez no âmbito do direito internacional a recuperação total dos ativos relacionados ao crime de corrupção e a adoção de mecanismos de prevenção para fortalecer os estados para o desenvolvimento de uma cultura anticorrupção. O artigo 51 da Convenção de Mérida consagra a recuperação de ativo como princípio fundamental do texto convencional.
Sobre o tema, é correto afirmar que... Gente, para responder essa questão, tem que ter o conhecimento do artigo 51 da Convenção de Mérida, tá? Vamos lá. Apesar da Convenção de Mérida dirigir-se especialmente ao combate à corrupção e tratar de cooperação internacional em matéria penal, não acoberta a possibilidade de os Estados realizarem assistência em investigações e procedimentos também no âmbito civil e administrativo. Muito pelo contrário. Letra B. São inconstitucionais as cláusulas dos tratados e convenções sobre cooperação jurídica internacional, que estabelecem formas de cooperação entre autoridades vinculadas ao Poder Executivo, encarregadas da prevenção e da investigação penal no exercício de suas funções típicas. Gente, completamente equivocado. A cooperação jurídica internacional ela está até expressamente prevista no próprio Código de Processo Civil. Tá? Letra C. Nos termos da legislação brasileira, a prova dos fatos ocorridos no país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Perfeito. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, o que disciplina a hipótese do compartilhamento de informações entre as autoridades brasileiras e a estrangeira. Gente, isso aqui é a cooperação jurídica internacional, sem sombra de dúvida. Tudo indica que o gabarito é a letra C. Letra D. A Convenção de Palermo, incorporada ao direito positivo brasileiro pelo decreto presidencial, assegura expressamente o compartilhamento de dados e informações com visa a prevenir o combate à corrupção. A Convenção de Palermo, meus queridos, ela falava sobre organizações criminosas, tá? Era ela que era utilizada antes da Lei 12.850 de 2013 para a tipificação dos crimes de organização criminosa. E depois o STF veio e derrubou isso, tá? Perdão. O prêmio oferecido ao primeiro colaborador é compensado pelas sanções impostas aos demais infratores, sendo vedada a realização de novos acordos, penais ou não penais, com os demais investigados pelo ato ilícito, sob pena de legitimação ou convalidação indevida de atos ilícitos. Errado. Nosso gabarito, questão 48, letra C. Vamos lá. Questão 49, dá uma olhada no enunciado desses, meus amigos. Para que isso, gente? Para que isso, ó? Porque olha aqui, ó. No final, a banca só pede o seguinte: sobre a hipótese e aplicação da Lei 12.846, é correto afirmar que, tá? Vamos lá. Por meio de inquérito civil promovido pelo MPF, constatou-se que a sociedade empresária Orange Land Indústria e Comércio tinha a prática de criar empresas em situação de sobreposição de endereço como subterfúgio para burlar o fisco e os credores em geral. A Inquisa, ou seja, inquisitória, conforme contrato social acostado, apurou ainda que a sociedade empresária foi constituída em 18 de setembro de 2011, pelos sócios Ares e Hermes, 50% cada um. Sendo que Ares é um dos filhos conhecidos de líder da organização criminosa, possuindo intenso envolvimento com as atividades do grupo, além de atuar como pessoa interposta de seu pai Zeus. Ares ficou como sócio de 5 empresas: Orange Car, Apollo Laranjal, Orange Plastic, Orange Land e Orange Plastic Industrial Limitada. Com relação à interposição de pessoas, ficou apurado que Hermes, genro de Zeus, casado com Artemis, olha isso aqui, gente, eu fico indignado, isso aqui é completamente desnecessário. Apesar de constar como sócio formal da Orange Imports e Comércio Limitada, empresa fantasma, ocupante apenas do cargo de diretor da Orange Plastic, Indústria e Comércio Limitada, sendo este um dos laranjas qualificados pelo grupo Orange, sob o comando de Zeus. O contrato social é assinado e testemunhado por Atena, que atuava na área técnica, especialmente contábil, responsável por instrumentalizar formalmente a constituição de diversas empresas fantasmas do grupo, entre elas a Orange Land Indústria e Comércio Limitada. A materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica foram comprovados mediante sentença do juiz de Primeira Vara Federal de São Paulo. Em 11 de 2 de 2020, enquanto as atividades investigadas seguiam em pleno desenvolvimento, o acervo angariado fundamentou o ajuizamento de ação civil pública em desfavor das pessoas físicas e jurídicas mencionadas, onde a Orange Land Indústria e Comércio foi condenada. Dentro do reconhecimento que foi a única e simplesmente criada para ocultar e branquear seus reais ganhos, sonegando o ludibriando a Receita Federal, que gerou um prejuízo ao erário na monta de 527 milhões 869.928,06, juntamente com as demais empresas do Grupo Orange. Concluiu-se que a sociedade empresária apenas existiu formalmente para encobrir transações do grupo, configurando-se o consentimento do ato lesivo ao patrimônio público previsto no artigo 5º, inciso 5 da Lei Anticorrupção, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito de suas agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Sobre a lei anticorrupção, é correto afirmar que, diferentemente do que acontece na improbidade, na lei de anticorrupção, as sanções não são mero corolário da procedência do pedido, onde sua dosimetria compete ao julgador considerando os elementos que cercam cada caso. O rol do artigo 173.5 da Constituição é taxativo, vedando a elaboração de leis disciplinando a responsabilização das pessoas jurídicas, muito pelo contrário. Letra C. Para o ajuizamento da ação seria imprescindível a apuração prévia dos fatos por meio de um procedimento administrativo. Não precisa. O inquérito civil é apto a embasar. A lei anticorrupção tem como objeto a responsabilização subjetiva, negativa, e a responsabilização objetiva da pessoa jurídica.
Letra E. A procedência do pedido da ação pode levar à dissolução compulsória da PJ, desde que evidenciado que a sociedade empresária seja uma paper company usada para dificultar as atividades de investigação e fiscalização tributária. Sem sombra de dúvida, gabarito para nossa questão, letra E de escola. Vamos lá. Para fechar, mais uma questão sobre a Lei 12.846 de 2013. Sobre a Lei Anticorrupção, é correto afirmar. Letra A. Na responsabilização pela Lei Anticorrupção, em que vigora o princípio da especialidade legal, tem incidência as disposições do artigo 49A e 50 do Código Civil, que tratam da responsabilidade dos sócios e da desconsideração da personalidade jurídica. Negativo. A lei anticorrupção prevê a responsabilidade solidária das sociedades consorciadas, bem como daquelas controladoras, controladas ou coligadas, sendo possível marcar todas com obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. A princípio, me parece o gabarito. Letra C. Sendo despida de natureza penal, a lei anticorrupção alcança fatos ocorridos antes da sua vigência. Não. Decorre da lei anticorrupção a possibilidade de se exigir o programa de integridade das pessoas jurídicas diante do estabelecimento de um rol taxativo de documentos. A Lei 12.846 prevê explicitamente acerca do funcionamento e da prática de política de prevenção e do programa de integridade e incentivo à comunicação de irregularidades por parte das sociedades empresárias. Negativo, meus queridos. O gabarito para a nossa questão aqui, que é de número 50, né, na contagem da FGV, é a letra B. Beleza, meus queridos? Tranquilão? Como eu disse para vocês, era apenas para a gente corrigir essas questões, né? Trazer algumas informações importantes para vocês. Mas isso é claro que na nossa preparação aqui para o concurso eu vou trazer informações muito mais importantes e um assunto muito mais aprofundado, tá? Isso aqui é só para deixar vocês um pouquinho curiosos a respeito do assunto, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, por favor, perdão, meus queridos, vocês já sabem, não hesitem, podem me procurar no meu Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer eu vou fazer questão de auxiliá-los. Beleza, meus queridos? Um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!